Minha opção pela engenharia talvez tenha sido influência de meu pai, que era engenheiro também, e isso me influenciou bastante porque sempre acompanhei ele em suas jornadas profissionais e me entusiasmei pela essa área e acabei me formando engenheiro civil. Na área da engenharia civil me dediquei à engenharia hidráulica e depois complementei minha formação de engenheiro sanitarista e comecei a trabalhar no antigo departamento de águas e esgotos como engenheiro de fiscalização de obras de ligações de água e esgoto. Era um trabalho bastante cansativo e repetitivo, sem nenhum alcance profissional. Porém, uma coisa me chamou muito a atenção. Os nossos trabalhadores naquela época não usavam uniforme e nem equipamentos de segurança, como botas, máscara, luvas e capacete. E isso me preocupou bastante. E nunca consegui, como meus antecessores tampouco conseguiram, que os nossos superiores comprassem esses equipamentos em benefício dos nossos funcionários. Então tratei de fazer um estudo relacionando a incidência de leptospirose nos nossos trabalhadores. E foi impressionante o resultado. E com esse resultado eu consegui com que meus superiores atendessem a nossa petição e a partir de no ano seguinte praticamente todos os trabalhadores nossos estavam devidamente equipados e uniformizados. Como esse trabalho era um trabalho rotineiro, sem nenhuma perspectiva profissional, tratei então de me interessar por estudos estatísticos nessa área e produzi alguns trabalhos relativos ao consumo per capita na cidade de São Paulo, consumo per capita de água, variações horárias, sazonais e com isso chamou a atenção do nosso diretor de planejamento na época, que era o engenheiro Paiva Castro, que me convidou para montar um setor de estatística e hidrometria no departamento que não havia. Então nessa ocasião eu tive a oportunidade de fazer todo o estudo demográfico para início do chamado Projeto Juqueri, que atualmente chama Sistema Cantareira. Era um projeto que ainda estava na fase embrionária e neste trabalho acabei me envolvendo profundamente no projeto e hoje resultou, né, no Sistema Cantareira, que é talvez um dos maiores sistemas do mundo, que tem uma vazão de adução de 33 metros cúbicos por segundo. Quando começamos a trabalhar nesse projeto, tivemos a sorte de ter o professor Eduardo Reumei Assuda, professor emérito na área de saneamento, que foi secretário de obras e, portanto, nosso superior. E o professor Assuda não conseguiu, com o governo do estado, os recursos necessários para o desenvolvimento desse projeto. E o professor Assuda me destacou para iniciar negociações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, buscando um financiamento para que esse projeto tornasse realidade. Fomos bem-sucedidos, graças à equipe que tinha na minha retaguarda, né? Conseguimos o financiamento e no contrato de financiamento do BID havia algumas condições severas para os futuros desembolsos. Uma delas era que o Departamento de Águas e Esgotos, no qual eu trabalhava, era uma autarquia estadual ligada ao governo do estado, sofresse uma profunda reformulação administrativa. E o professor Assuda me destacou para que eu fosse o coordenador desse programa de reformulação administrativa. Então busquei a Organização Pan-Americana da Saúde para me ajudar. E tive a oportunidade e a felicidade de conhecer o licenciado Mário Espinosa, David Donalds também, que trabalhava nessa área, e tratamos de fazer um projeto de desenvolvimento institucional para o Departamento de Águas e Esgotos. Essa área de desenvolvimento institucional era uma área bastante ativa, havia uma predisposição muito grande da UPS em apoiar o desenvolvimento institucional
das companhias de água, das entidades de água nas Américas. Então aproveitei essa oportunidade e nesse projeto inicialmente a UPS destacou 3 especialistas de renome mundial para fazer um diagnóstico do nosso departamento. Aí foi o engenheiro Gerald Ford do Texas, Victor Appleyard da Filadélfia e o engenheiro Elizondo do México. E desse diagnóstico resultou um programa que contemplou a ida de 12 especialistas setoriais. Então, uma equipe multidisciplinar de 12 profissionais, talvez os melhores de cada país que conforma a América Latina. E eu tive a oportunidade em coordenar isso, montar no Departamento de Águas e Esgoto uma equipe de contrapartes para cada um desses consultores. E isso resultou num sucesso tremendo que praticamente recuperou o Departamento de Águas e Esgotos. Uma outra exigência que o BID havia feito é que, como o Departamento de Águas e Esgotos, como órgão de governo, não tinha a flexibilidade necessária para construir o sistema Cantareira, o BID recomendou que fosse criada uma companhia, uma entidade de direito privado, porém de capital governamental, e com isso foi criada a Comasp. E tivemos também a sorte de ter um presidente, e também ex-funcionário da UPS, o engenheiro Haroldo Gessler, que levou adiante essa tarefa. A Comasp tinha por finalidade produzir água tratada e vender para os 37 municípios que conformavam a região metropolitana de São Paulo. E nessa oportunidade, o DAI, que era responsável por fazer toda essa tarefa na região metropolitana, terminou, e a Comasp então produzia água para os 37 municípios, e na cidade de São Paulo foi criada a SAEC, Superintendência de Águas e Esgotos da capital, que comprava a água da Comasp e fazia a distribuição na cidade de São Paulo. Nessa ocasião eu fui designado superintendente dessa entidade e conseguimos resultados bastante satisfatórios, inclusive o sucesso da assessoria que recebemos da UPS, o programa de faturamento que implantamos com um cadastro novo em toda a cidade, com todo um sistema de medição universal das unidades do departamento. Conseguimos colocar a situação financeira dessa superintendência em nível excelente. E nessa ocasião mesmo o professor Yasuda criou a Sanesp, que era a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, voltada a tratar os esgotos da região e fazer a sua disposição final. Então, aí ficou o seguinte: a Comasp produzindo água tratada, a Comasp vendendo água para os 37 municípios, os municípios fazendo a distribuição dessa água, os municípios fazendo a coleta, que isso é atribuição municipal, fazendo a coleta dos esgotos e entregando essas águas servidas para a Sanesp fazer o tratamento e a disposição final. Esse foi um arranjo institucional na época de bastante sucesso, mas infelizmente com a criação do Plano Nacional de Saneamento, Planasa, houve uma exigência do governo federal que para as empresas estaduais receberem recursos do governo federal tivesse uma única empresa. Então as 3 entidades Comasp, SAEC e Sanesp foram agrupadas e se criou a Sabesp. A Sabesp foi criada em 1973 e com isso temos hoje o esquema que está funcionando. É importante ressaltar que o sucesso da Sabesp como empresa foi resultado dos bons resultados obtidos no DAI-SAEC com esse programa de assessoria da UPS. Fui para a Sabesp na condição de superintendente comercial e em seguida fui superintendente de planejamento estratégico. Aí houve uma mudança de orientação governamental
e eu fui designado para ser diretor de pesquisa e desenvolvimento da CETESB, que era a Companhia de Tecnologia do Saneamento Ambiental, responsável pelo controle da poluição das águas, do ar e do solo no estado de São Paulo. A minha ida para a CETESB foi interessante porque antes da diretoria que foi nomeada nessa época pelo governador Paulo Egídio Martins, que era o engenheiro Nelson Nefussi, o engenheiro Werner Zulauf e eu como diretor de desenvolvimento, antes de tomarmos posse, o governador nos chamou e falou: vai ser um objetivo do meu governo ter uma lei bastante forte de controle da poluição no estado de São Paulo. Então nós conseguimos trabalhar, antes de tomar posse, na elaboração da Lei 997, que foi uma lei, talvez a primeira lei ambiental no Brasil, e foi uma lei bastante forte, que criava mecanismos bastante eficientes no controle da poluição. A coisa foi tão rápida que quando o governador assumiu, enviou o projeto de lei para a Assembleia, nós esperávamos que levasse 1 ano, 2 para ser aprovado. Foi aprovado num prazo muito curto. E nós não estávamos preparados, não tínhamos laboratórios qualificados e tampouco mão de obra qualificada para desenvolver um programa desse porte. E mais uma vez, cheguei aqui na Organização Pan-Americana da Saúde, pedi auxílio. Naquela época havia o Fundo de Águas da Organização Pan-Americana da Saúde. No nosso caso, o governo do estado fez uma contribuição para esse Fundo de Águas e a OPS usava esses recursos como contrapartida, fornecendo benefícios. Então esses benefícios foram a compra dos equipamentos para os nossos laboratórios. Nossos laboratórios foram equipados com equipamentos top de linha na época e um programa intenso de treinamento de pessoal. Para você ter uma ideia, nós treinamos mais de 80 profissionais no exterior em cursos de especialização, cursos longos de especialização, mestrados e doutorado. E com isso conseguimos criar uma equipe técnica na CETESB de altíssimo nível. E não preciso dizer que houve uma colaboração e um empenho muito grande de todos os diretores da OPS, o Dr. Carlyle, o Dr. Jorge Lenda, a doutora Mirta e todo o pessoal da área de saúde ambiental, como o engenheiro Horst Testetter, como o Dr. Galvão e todos os seus auxiliares, como o Paulo Fernando, que aqui está, Paulo César Pinto, Luiz Carlos Rangel Soares, enfim, uma infinidade de profissionais. E eu me senti bastante realizado com esse projeto na CETESB. Mas uma coisa que agora me ocorre, que convém mencionar, o sucesso daquela assessoria que tivemos no DAI-SAEC de desenvolvimento institucional resultou numa experiência tão positiva que o Banco Nacional da Habitação, com o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, sentiu o mesmo problema, que ele não tinha capacidade de levar avante isso sem um treinamento pessoal. E eles recorreram à OPS e foi criado o projeto Satecia, que realmente foi de desenvolvimento institucional das companhias de saneamento no Brasil, para estarem aptas a receber os financiamentos e conduzir seus projetos com bastante sucesso. Eu gostaria de ressaltar também que depois que me retirei do serviço público, eu fui ser diretor executivo da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, a AIDIS, que é uma parceira da OPS. Inclusive a AIDIS, quando foi criada em 1948, em abril de 48, ela foi criada praticamente para ser um braço da Organização Pan-Americana de Saúde na área do saneamento, de água e saneamento. E dessa data em diante andamos sempre de mãos dadas. A AIDIS é uma associação interamericana que congrega os engenheiros e profissionais da ciência do ambiente nas Américas. Ela atua em 24 países das Américas. Cada país tem uma seção nacional da AIDIS, sendo que na área do Caribe tem uma associação
Caribbean Wastewater Association, que congrega os países de língua espanhola. Hoje nós somos, língua inglesa, hoje nós somos praticamente 35 mil associados. E aí, com essa finalidade de promover o desenvolvimento da engenharia sanitária e ciências do ambiente nas Américas, ela tem feito uma série de programas, e nesses programas nós estamos sempre de mão dadas com a Organização Pan-Americana da Saúde, tem sempre nos apoiado e levado os seus profissionais e seus, vamos dizer, grandes especialistas para que possa, junto com a AIDS, levar adiante nossos programas. Bom, eu com a experiência que tive em tudo isso e também na minha área didática, eu acho que ela tem bastante futuro. Hoje o ambiente, como é olhado, está recebendo, através inclusive dos mandatos internacionais da ONU, de seus órgãos com a OMS, OPS, das empresas multinacionais, uma importância bastante grande. E isso está gerando o aparecimento de organizações não governamentais voltadas para o ambiente. Mas eu acho que nós temos que preparar a gente para poder estar atuando e manejando essas organizações não governamentais. Porque, infelizmente, não vou dizer, mas uma boa parte dessas organizações estão em mãos de pessoas não qualificadas, que não conhecem os problemas ambientais e que simplesmente tratam de ganhar espaço político e promoções políticas usando a bandeira do ambiente. O ambiente é uma coisa muito séria. Na nossa AIDIS, quando eu tive 20 anos como diretor executivo, a nossa bandeira sempre foi a seguinte: o desenvolvimento é inexorável, porém, temos que preservar o ambiente. Como vamos fazer isso? Com as ferramentas que a engenharia sanitária tem. Quer fazer um empreendimento? Tem. A ferramenta para preservar o ambiente está aqui. O engenheiro sanitarista tem essa ferramenta. O pessoal das ciências do ambiente tem essas ferramentas. E com isso nós podemos realmente ter um desenvolvimento sustentável, respeitando a qualidade de vida dos cidadãos e com isso ter um ambiente mais saudável, né? É a esperança. É a esperança de que nós vamos viver um mundo melhor. E um mundo melhor com redução de pobreza, com redução das enfermidades, e é lógico, redução das enfermidades basicamente significa água e saneamento, sem prejuízo das outras. E eu acho que isso é fundamental. Então essa mensagem de que tenham esperança, que busquem se preparar, que trabalhem nessa área ambiental. Se Deus quiser, um dia nós vamos ter um mundo mais saudável, né?